Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Bom, nesse segundo vídeo aqui que eu tô fazendo no dia, tá, o segundo vídeo aí do dia, eu gostaria de responder esse comentário aqui de um inscrito, tá? Comentário até certo ponto interessante, tá? Discordo e eu vou contra-argumentar em cima do argumento dele aqui, em cima do comentário. Não vou falar mal da pessoa dele, jamais, nunca fiz isso com ninguém aqui. Eu sempre gosto de rebater as ideias propostas por uma pessoa do que falar mal da pessoa. Tá entendendo? Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre pessoas, certo? Então, quando eu falo mal de uma pessoa, isso diz mais sobre mim do que sobre a pessoa na qual estou falando mal, percebe? Então por isso que eu não gosto de, assim, dar esse mau exemplo aqui no canal, não. Eu sempre gosto de rebater as ideias e contra-argumentar as ideias que a pessoa está propondo, certo? Enfim, a minha resposta vai ser em cima do comentário. Eu separei esse comentário aqui e esse comentário aqui, ele serviu de inspiração para mim fazer esse vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Então o rapaz diz assim, ó, em um dos meus vídeos aí, ele colocou esse comentário aqui como uma resposta. Eu dei um coração aqui no comentário, eu dei uma curtida, tá? Curto todos os comentários, ainda que o comentário não seja compatível com o que eu penso, ainda que uma pessoa apresente uma ideia diferente, mas, né, o importante pra mim é isso, é ter essa interação entre eu e os inscritos, ainda que você pense diferente, é sempre bom, é sempre legal você deixar seu comentário, tá? O bom é esse, é a divergência, é a discussão, tá entendendo? Na ciência tem exatamente isso, tá? Na ciência nada é dogmática, tá? Na ciência tem direito de discordância, tem direito sim de contra-argumentar ideias, tá? E é isso. Não existe um autoritarismo aqui no canal, não. Mas vamos lá, já tô enrolando muito, tá? Vamos logo pro ponto central, vamos ser agora diretos aqui. Ele comenta o seguinte, ó: existem capturas de imagens de montes a mais de 200, 300, 400 quilômetros de distância que provam que seria impossível de serem observados numa ridícula terra esférica, mesmo fazendo uso de um ridículo cálculo de curvatura inventado para tentar subir os montes. Não tem para onde correr, amigo, você foi enganado e de tal maneira que ainda defende quem te engana. Põe no tradutor aí a palavra NASA e veja seu significado em hebraico. Então, ele vai sugerir aqui que NASA em hebraico significa engano, tá dizendo ele aqui. Isso é uma falácia, tá? Eu vou fazer um vídeo específico só falando sobre isso, talvez seja o próximo, refutando essa questão de que NASA em hebraico significa engano, tá? Isso é uma falácia, isso é uma teoria conspiratória terraplanista. Mas enfim, ó, aí ele diz assim, ó: o que você acha disso? Aí ele diz: sabe também que todos os astronautas, aí ele diz que nautas vem de náutico, água. Então ele diz que todos os astronautas eram ou são maçons. Aí ele diz assim, ó: sabia que os astronautas que pousaram na Lua têm seus nomes na calçada da fama em Hollywood, junto dos atores famosos? Sim, eu sabia, eu sei disso. Eu sei que eles têm o nome deles ali na calçada da fama de Hollywood, eu sei disso, tá? Aí ele diz: aposto que você sabe de muita coisa enganosa, mas das verdades aposto que você não sabe de nenhuma. Oh, então o cara diz que eu não sei de nenhuma verdade e tal. Tipo assim, eu acho que esse cara aqui, eu não sei se ele sabe, eu não sei se ele tá ciente. Então, amigo, não sei se você tá ciente, mas eu já fui terraplanista assim como você é. E eu sei exatamente como um terraplanista pensa. Eu sei exatamente os argumentos que vão ser apresentados. E é por isso que eu faço vídeos tentando rebater cada um deles. E esse vídeo aqui é só mais um na qual eu vou tentar esclarecer as coisas aqui, porque eu gosto de fazer isso, tá? E eu vou responder esse comentário aqui. Então, vamos lá. Essa questão aqui que ele fala sobre os astronautas e que eles são maçons, né? Ou eram maçons, né? Como ele tá dando a entender aqui. Cara, primeiro, me apresente uma prova cabal. Me apresente uma evidência, tá entendendo? De que os astronautas são ou eram maçons. Tipo assim, o que ele vai no máximo tentar apresentar para me convencer são alguns vídeos, alguns elementos,
tá entendendo? Que dão a entender, né, que tentam conspirar ali pra te fazer pensar que, tipo assim, que os astronautas são maçons, mas não existe uma prova verdadeira de que isso é verdade. Tá entendendo? Não existe uma prova verdadeira. Não tem como você provar cabalmente que os astronautas são maçons. Ele vai apresentar vídeos, né, conspiratórios, tá entendendo? Agora, essa questão aqui que ele tá falando que NASA em hebraico significa engano. Olha, isso é uma falácia, tá? Isso é um argumento conspiratório, tá? Isso aqui é uma conspiração. Tá entendendo? Porque NASA não é uma palavra. NASA é uma espécie de acrônimo, né? É uma inicial. Tá entendendo? Então, a palavra NASA não tem como ter uma tradução direta disso pro hebraico. Agora, tem algumas palavras que transliterada, né? Quando você vai fazer a transliteração, algumas palavras tem lá a ordem específica, NASA, né? Mas às vezes a pronúncia é diferente, não é bem NASA, né? Mas tem algumas palavras que quando você translitera, tem uma grafia semelhante à palavra NASA. Só que os significados que são atribuídos a essas palavras não tem nada a ver com engano. Tem uma palavra parecida que significa engano, sim. Mas as outras, mas ela é totalmente diferente do que o pessoal entende do acrônimo NASA. Porque NASA tem 4 palavras, NASA. Tem uma palavra que significa engano, parecida, mas ela tem um H. Então não é igual. Então a gente já descarta essa possibilidade. Tá entendendo? Então isso é uma falácia, é um argumento conspiratório. Tá entendendo? Outra coisa aqui que ele está dizendo sobre as capturas de imagens e montes. Imagens de montes, melhor dizendo, desculpa, que estão a 200, 300 quilômetros de distância, né? Que provariam então impossíveis de serem observados caso a Terra fosse esférica. Então isso dá subsídio de que a Terra seja plana. Então há algumas coisinhas que o nosso amiguinho aqui ele está desconsiderando. Bom, então o nosso amigo aqui ele está desconsiderando algumas coisas e eu vou tentar tipo assim mostrar aqui para ele refletir em cima do que ele está dizendo. Bom, então vamos lá, vou responder essa questão. É o seguinte. Se a Terra é esférica e tem 40 mil quilômetros de circunferência, por que é possível capturar imagens de montes, né, de montanhas, a cerca de 100, 200 quilômetros de distância, e na qual deveriam estar ocultos numa suposta curvatura, né, como alguns terraplanistas gostam de questionar? Então, o carinha aqui que fez esse comentário, o rapaz, ele desconsiderou algumas coisas, ó. Existem várias razões pelas quais os montes podem ser visíveis mesmo estando a mais de 100 km de distância. Bom, então é o seguinte, ó. Tem a questão da refração atmosférica. Por exemplo, a atmosfera da Terra ela pode curvar a luz. Curvando a luz faz com que os objetos distantes sejam visíveis, mesmo quando deveriam estar abaixo da curvatura da Terra. Ou seja, isso é um fenômeno muito comum de se ver quando há refração atmosférica, tá? Seja no horizonte, na beira do mar, em outros lugares assim, tá? Ou em montanhas. Bom, então a refração atmosférica é quando a luz desvia de um meio para o outro, né? Com densidades diferentes, e ela acontece sob certas condições específicas, né? Sob certas circunstâncias necessárias, como variação de umidade, né? Variação da temperatura, né? Variação de densidade, né? Tudo isso favorece para que ocorra com mais facilidade. Temos também o efeito de miragem, que é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz passa por camadas de ar com temperaturas diferentes. Isso pode criar a ilusão de que um objeto está mais alto ou mais distante do que realmente está. Então isso também pode explicar o porquê que nas certas imagens vemos montes em distâncias longínquas na qual eram para estar realmente ocultas na suposta curvatura. Condições atmosféricas. É a mesma coisa que acontece com o Sol, né? Às vezes o Sol já se pôs, mas às vezes pela refração atmosférica a gente vê o Sol visível a alguns momentos assim, tá? Em certas condições específicas, né? Condições atmosféricas. As condições atmosféricas, como umidade e temperatura, podem afetar a visibilidade de objetos distantes. Em condições favoráveis é possível objetos a grandes distâncias, né? É possível ver esses objetos. A altitude do observador também. Se o observador estiver em uma alta altitude, ele pode ter uma visão mais clara de objetos distantes, mesmo que estejam abaixo da curvatura da Terra. O equipamento de observação. O equipamento de observação, como telescópios ou binóculos, ou até câmeras de Nikon P1000 também, vamos incluir aqui, podem ampliar a visão e permitir que objetos distantes sejam mais vistos com mais clareza.
Em resumo, a combinação desses fatores pode permitir que montes sejam vistos mesmo estando a mais de 100 km de distância, né? Então eu acho que isso responde à pergunta do rapaz aqui, né? Eu tô aqui sempre para responder dúvidas também dos inscritos. Então esse comentário aqui eu também entendo que é um comentário assim que contém dúvida, né? Apesar dele estar me rebatendo, certo? Bom, voltando aqui ao comentário do rapaz, né? Então a gente viu aí, né? Acho que a dúvida dele foi mais do que respondida. E aqui o final, onde ele diz o seguinte, ó: aposto que você sabe de muita coisa enganosa, mas das verdades aposto que você não sabe de nenhuma. Eu faço a pergunta pra ele, cara, quais dessas coisas que você falou aí que são verdadeiras? Você tá falando aí que, tipo, o que você falou é a verdade, né? Que você acredita só nas verdades e eu acredito em coisas enganosas. Cara, vale lembrar que as minhas consultas, né, de fontes, as minhas fontes de consulta para informação são fontes científicas confiáveis que qualquer pessoa pode ter acesso. As fontes de consulta desse cara supostamente são canais terraplanistas do YouTube. Então só aí você já tira uma diferença, tá? Como sempre, o terraplanista ele tem que esbanjar arrogância, alegando que todo mundo tá mentindo, todo mundo é leigo, todo mundo é gado, todo mundo acredita em mentiras, todo mundo está sendo manipulado. Só o terraplanista que tem o conhecimento, só o terraplanista que sabe da verdade. Então vocês percebem que o terraplanista ele se acha tão especial a ponto de achar que a NASA, a comunidade científica, o YouTube, o sistema, tá todo mundo reunido numa conspiração, tá? Para ocultar a forma da Terra, e ele acha que esses canais terraplanistas, o que eles falam no YouTube é relevante para o mundo. Cara, vou falar para vocês uma coisa: o sistema ele tá cagando pro formato da Terra. A ciência tá cagando para essa discussão da Terra plana. A sociedade também está cagando para essa discussão da Terra plana. Se vocês acham que esse assunto é o assunto mais importante, cara, vocês estão redondamente enganados. Totalmente enganados. A Terra plana ela não faz barulho, cara. A Terra plana esteve em alta, teve um boom em 2019, 2020, mas cara, esse boom já passou. Ninguém liga mais pra esse assunto, galera. Tá entendendo? A maioria das pessoas estão cagando pra esse assunto do formato da Terra, cara. A maioria dessas pessoas estão cagando pra Terra plana. A Terra plana ela é discutida aqui apenas nessa bolhazinha que a gente cria aqui na internet, né? Nós que gostamos dessa discussão, nessa nossa bolha de discutir esse assunto que, né, é falado, esse assunto é falado, né? Esse assunto é abordado. Mas, cara, esse assunto, eu vou te falar, ele não é o mais importante da internet, ele não é o assunto mais visualizado da internet, ele não é o assunto mais acessado da internet, tá entendendo? Por isso que eu estou falando, é uma bolha, tá entendendo? A maioria dos terraplanistas, eles têm a impressão de que não, é uma verdade universal de que a Terra é plana, e que tipo assim, e que a Terra plana é o assunto mais importante, tá entendendo? E que é uma verdade universal, tá entendendo? E que tá incomodando a ciência, tá incomodando a NASA. Cara, eu mostrei ontem num vídeo um comentário de um inscrito aqui, um outro comentário bem inteligente, na qual o cara diz algo muito sensato e eu concordo com ele, de que, cara, você gritar no YouTube que a Terra é plana não vai fazer ela ser plana. Você querer que a Terra seja plana não vai fazer com que ela seja plana. Tá entendendo? É o que eu falo, crie um artigo científico e apresente nos institutos de pesquisa científico, né? E talvez os cientistas se convencerão de que você tá falando a verdade e que eles estiveram errados todo esse tempo. Caso contrário, se você não fizer isso, ficar só gritando que a Terra é plana no YouTube, cara, você não vai mudar absolutamente nada. Tá entendendo? Sinto lhes dizer. Então é isso, espero que todos tenham entendido, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, acho que todos entenderam aí a mensagem, acho que o comentário desse cara foi mais do que respondido e eu acho que as dúvidas dele, melhor dizendo, foram bem esclarecidas, espero eu, tá? E é isso, vou ficando por aqui, não vou me estender além disso não, tá? Não vou me prolongar muito, e é isso galera, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.